Que todos digam amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar nesta noite, meus irmãos, é uma palavra evangelística, mas que serve para todos nós, mesmo nós já estando nas mãos de Deus, fazemos parte de uma família, que é a família cristã. E a pergunta é a seguinte: como será o seu fim? Porque todos nós um dia vamos ter que deixar esse mundo. Com certeza, um dia daqui nós vamos desaparecer. O problema não é desaparecer daqui, é onde nós vamos estar depois. Em que lugar nós vamos estar? Em que dimensão nós vamos estar vivendo? Em Cristo nós vamos estar no melhor lugar. No melhor lugar. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo de número 17. Peço que você fique de pé. Nosso ponto de partida aqui, primeira epístola de Pedro, capítulo 4. Você vai ler junto comigo o versículo de número 17. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Vamos lá. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Pai querido, Deus de amor, te louvo, te exalto por esse momento precioso para todos nós, a qual nos colocamos aqui diante do teu altar para ouvir e aprender da tua palavra. Fale, querido Deus, aos nossos corações, que nenhuma dúvida venha, ó Deus amado, anular o que vai ser ministrado aqui nessa noite. Eu, como teu arauto, peço essa ajuda, que eu não acrescente nada e não tire nada do que está escrito aqui, mas tudo que eu falar, tudo que eu fizer, seja para a honra e glória do nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que todos, amém? Poder sentar. Todas as coisas, meus irmãos, da vida encontram o seu desfecho. Quando nós planejamos uma viagem, chega o tempo do fim, de nós retornarmos para a nossa casa. Uma campanha, um projeto, obrigatoriamente, né, nós teremos a sua execução, teremos um início, um meio e um final. A vida também é assim. A vida que começa hoje terá um dia o seu final neste mundo. Há finais alegres, há finais festivos, há finais repletos de tristeza e também de dor. É tão bom quando você vê um bebezinho, né? Eu tenho visto lá onde eu moro, algumas mamães lá com um bebezinho, às vezes pega o elevador e está dentro do elevador, e a criança ficando assim para mim, séria, né? E aí bem do nada começa a rir. Eu fico feliz, né? Pequenininho, né? No colo da mamãe ali e tal. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, um dia você vai ter um fim, vai crescer até quando, não sei, até que idade, não sei, mas vai ter um fim. Um dia este mundo que vivemos terá o seu fim também. Para alguns, um final feliz e abençoado, enquanto para outros será a concretização dos seus piores horrores. Antes mesmo disso, a vida chegará ao seu fim para muitos. De uma forma ou de outra, depende totalmente de nós. Que espécie de fim teremos? Por isso a pergunta de hoje é essa: qual será seu fim? Aqui nesse versículo 17 de 1 Pedro 4, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. A hora, se primeiro vem por nós cristãos, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Infelizmente, hoje tem se tornado muito comum o termo Evangelho. E esse
nome, porque essa palavra evangelho quer dizer boas novas, não é? Boas novas de Deus. Sofreu um desgaste muito grande. Hoje já se fala, aliás, já tem bastante tempo que se fala, né? Evangelho social. Hoje nós vemos homens, teólogos. Eu já vi um teólogo muito conhecido, vou citar o nome aqui, um pastor, gostava até das pregações dele. Mas ele começou a ver com essa conversa, dizendo que Jesus foi socialista. Só porque ele multiplicou os pães, os peixinhos, e deu lá. Jesus foi um socialista. Querendo comparar Jesus com uma ação social. Enfim. Então tem o evangelho social. Evangelho segundo Allan Kardec. Quem já ouviu falar desse evangelho? Segundo Allan Kardec. E quem foi Allan Kardec? Foi um filósofo em ciências sobre fenômenos paranormais, não é? Espiritismo, da linha branca, né, chamada Augusto de Mesa Branca. Os seus seguidores se intitulam kardecistas. Que nada mais é, queridos irmãos, manifestação demoníaca. Então, o Evangelho do Testemunho de Jeová e vai por aí afora. Muitos têm desviado do foco do assunto para o qual essa palavra apontava. Quando você ouvir falar música gospel, você sabe o que quer dizer gospel? Gospel no inglês quer dizer evangelho. Quem não fala música evangélica, mas botar o gospel, fica bem, né? Mas é evangelho. Então, não é porque estão usando esse nome de uma maneira errada ou estão fazendo coisa errada que nós vamos deixar de pregar o genuíno evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não vamos deixar de falar. Não vamos. Evangelho em si significa boa notícia, como falei, boas novas. É a boa notícia referente ao que Jesus Cristo fez por nós. Sabrina, no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, fala que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é para isso. É a manifestação dessas boas novas do Senhor Jesus na vida daqueles que passam a acreditar nele. E quando a pessoa passa a acreditar nele, a própria palavra fala que as coisas velhas passaram e agora tudo se faz novo. Esse é o significado do verdadeiro Evangelho. Então, foi esse o Evangelho que Jesus, depois de ressurreto, antes de ser assunto ao Pai, ordenou ao seu discípulo que pregasse a todos os povos. E de pregar o Evangelho aqui a toda criatura, independente de credo que fosse, para pregar. É o que nós devemos fazer. Então, desobedecer o Evangelho significa abandonar a fé em Cristo Jesus, deixando de tê-lo como Senhor na sua vida. Repito, é muito triste tomarmos conhecimento que muitas pessoas têm se afastado desse Evangelho. Outro dia eu ouvi aí não sei se posso falar assim, ex-cantor gospel, né? Eu enjoei de ser gospel. Eu cansei de, falou aí na internet, cansei de ser gospel. Não quero mais saber disso. Questão de escolha, né? Toda escolha tem as suas consequências. E outros se afastaram do caminho também, mas cansaram. Já vi pessoas que foram servo de Deus, serva de Deus, mulheres que foram usadas tremendamente e estou cansado de ouvir sermões. Toda vez que eu escuto isso, eu lembro lá do discípulo de Jesus. Lembra quando ele estava falando de vida eterna? Aí o que eles falaram? Duro é esse discurso, quem pode ouvir? Já não queriam mais nem andar com Jesus. Aí quando Jesus chega para justificar, vocês também não querem ir embora não. Você vai ver isso lá em Evangelho de João, capítulo 6, lá, versículo 66 em diante, 50, tá? Aí Pedro, não, Senhor, para onde nós iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna e nós temos escrito que tu és o Cristo, Filho de Deus, aleluia. Eu creio que essa palavra tem que ser a nossa também. Para onde nós iremos, queridos? Diante desse mundo vil, imoral, corrupto, não é? Cruel, para onde nós iremos? O meu conselho é que nós podemos permanecer aonde nós
estamos, possamos continuar a seguir a Deus, lutando contra tudo e contra todos. Então, desobedecer ao Evangelho significa abandonar a fé em Cristo. Desobedecer ao Evangelho significa colocar sua esperança de salvação em qualquer outra coisa que não a graça oferecida por Jesus Cristo. Então as pessoas colocam obras, santos, rituais, nome de igreja, outras pessoas, mas não querem o Evangelho. Alguém já deve ter visto aquela frase na televisão: eu sou, aí fala o nome da igreja. A pessoa nunca fala: eu sou cristão, eu sou de Jesus. Não, aí fala o nome da igreja, como se a igreja fosse salvar alguém. Nome denominacional. Eu sou cristão. Claro que nós temos um nome, tem que ter um nome jurídico, tudo bem, somos nova vida, mas não, eu sou cristão. Porque naquele grande dia não haverá nome denominacional, assembleiano, presbiteriano, nova vida, e vai para lá, é os lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Aqueles que combateram o bom combate, aqueles que completaram a carreira, aqueles que guardaram a fé. Assim, Paulo falou sobre isso lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Não obedecer ao Evangelho é o homem brincar, zombar, escarnecer, não levar a sério tudo que Jesus Cristo fez por nós. Parece que tornou hoje moda se referir às coisas de Deus em termos irreverentes. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? Quem já ouviu falar na bancada evangélica, lá na Câmara dos Deputados? Bancada dos Evangélicos. Aí tem lá deputado federal, tem senadores. Alguns anos atrás, mais de 10 anos atrás, de 70 deputados federais, senadores da bancada evangélica, 37 se corromperam. Que vergonha! Que vergonha! Mas está lá o nome, Evangelho. Melhor que não tivesse nome de nada. Aí as pessoas veem isso e começam a escarnecer. Eu sempre digo na igreja, meus irmãos, não é porque as pessoas fazem coisas erradas que nós vamos deixar de fazer as coisas certas. Não é porque... Ontem mandaram um negócio para mim sobre... O cara falando sobre o negócio de dízimo, não sei o quê, falando aquela coisa, né? E aí eu te mandei de volta, olha só. Tem muita gente séria fazendo coisa boa. Muitas igrejas, muito homem de Deus, muita mulher de Deus, só que isso não aparece na mídia. Então você só está pegando o que aparece de podridão. Mas Jesus falou que seria inevitável que não viessem os escândalos. Eu não posso me basear no escândalo e pegar todo mundo, botar dentro do saco e soltar o porrete. Ah, porque todo mundo não, vamos separar. A gente séria, como eu falei da missionária Mônica, ela teve uma vez aqui na nossa igreja há muito tempo, né? Uma paraibana, como diz lá no Nordeste, arretada. Tanto é que lá no abrigo lá, os homens não podem nem andar de bermuda, tem que andar de calça comprida, camisa de manga comprida. Até para jogar bola tem que ser assim. Não sei se vocês estão um bando de roupa, mas é o jeito dela. É o jeito dela, né? E várias pessoas lá foram recuperadas. Eu lembro quando eu chegava lá, cadê fulano? Já foi embora, a família veio buscar, que bom, né? Outros lugares que existem por aí. O próprio pastor que esteve aqui com a gente, o pastor Carlos, faz parte de um trabalho lá em Piabetá, e várias igrejas ajudam, né? Que é um trabalho de recuperação de mulheres, de homens também. E tem outros por aí. Isso não aparece que a igreja está fazendo, que é o trabalho social. A igreja faz. Nós não temos estrutura para fazer, mas a gente ajuda, como eu estou falando para os irmãos. Se você tiver roupa, traz para a gente. Se tiver alimento não perecível, pode trazer que a gente vai encaminhar para esses lugares. Vai encaminhar, vai ter pessoas. Falei de manhã que tem um lugar lá em Belo Horizonte chamado Caverna do Adulão. O que é Caverna do Adulão? É um lugar onde a gente pega a escória da sociedade, que não presta e leva para lá. E ali você cuidar. Vão dar banho, vão cuidar, vai ter médico lá, tem psicólogo, tem tudo lá. E quando devolve para a sociedade, devolve a pessoa já dentro de um patamar diferente, né?
Então há muita gente boa, meus irmãos, fazendo coisa séria no nosso país e fora do nosso país, só que isso não aparece muito. O que dá ibope é o que não presta. Sempre é assim, sempre foi assim, infelizmente. Mas eu creio que um dia haverá um julgamento para todos aqueles que não se sujeitaram ao Evangelho serão achados em falta. Quer ver? Vamos em 1 Pedro aqui, vamos ali no livro de Evangelho de João. Evangelho de João, é o capítulo 3. João, capítulo 3, é o versículo 18. Jesus falou da sua missão. Olha o que diz o versículo 18 de Evangelho 3. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Nós não seremos julgados. Nós não passaremos por aquele julgamento em que irá falar a respeito das coisas que fizeram de errado. Muito pelo contrário, nós vamos estar perante o nosso Deus e Ele vai dizer: servo bom e fiel, entra para o meu descanso. Entra para o meu descanso. Então, o fim terrível desse será o banimento eterno da presença de Deus para um lugar de tormento. O Evangelho, que se chama coisas boas, para alertar as pessoas, para as pessoas: peraí, então eu quero isso, eu quero uma coisa boa para a minha vida. Porque as pessoas estão se apegando muito nas coisas desse mundo que são passageiras. Muito. Abra comigo lá no penúltimo livro o último livro da Bíblia, mas o penúltimo capítulo, que é Apocalipse, capítulo 21. Quer ver? Já preguei isso várias vezes no sepultamento. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, é o capítulo de número 21. Aí vem toda uma relação aqui do que vai acontecer, mas eu quero me ater no versículo 8. Apocalipse 21, versículo 8, que diz: quanto porém a quem? Aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Essa que é a morte triste, que é a segunda morte. A primeira é todos nós vamos ter que passar, que é a morte física. Viemos do pó, vamos voltar para o pó. Ninguém escapa disso. Mas essa segunda morte, as pessoas estão tendo a oportunidade de não entrar nela. Para isso, era permitir que o Evangelho adentre a sua vida, essa boa nova do Senhor possa causar um efeito de conversão, que é de graça. É a graça de Deus sendo derramada sobre a vida do pecador. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele não obriga ninguém a nada, Ele só se oferece. Lembra do texto lá de Mateus, capítulo de número 11, versículo 28? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, o nosso psique, a nossa razão. Então o convite continua. Jesus continua como Salvador, mas um dia virá como juiz. Aí não tem mais jeito. Pode depois querer acender vela, mandar fazer. Não adianta, acabou, né? Após a morte segue o quê? O juízo. Então aqui nós vemos que é o lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então o fim de uma vida sem Cristo é cheio de terror e desespero. Sua morte, via de regra, é um momento de grande pavor. Toda vez que fim é totalmente desnecessário, há uma solução apresentada na palavra. Por isso que é essa pregação do Evangelho, irmão, genuína.
O Evangelho e Jesus Cristo não veio para mudar você agora vai ter um carro novo, agora você vai ganhar uma casa. Não é para isso não. Quem faz isso está mentindo, está enganando as pessoas. É para nos livrar da ira vindoura, a qual está enquadrado isso aqui, ó. Essa segunda morte, onde vai ter um lago que arde com fogo e enxofre. E aqui, eu queria voltar aqui para o capítulo 20 de Apocalipse. Diz assim, no versículo 13. Olha aí, versículo 12. Aí nesse mesmo livro de Apocalipse, mas no capítulo 20, versículo 12, que diz, aqui era Deus dando a visão ao apóstolo João. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono, do julgamento lá, né? Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Aí no 13, deu mal aos mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, como nós acabamos de ver aqui. Você vai ler junto comigo o versículo 15, todo mundo junto. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Aleluia. Questão de escolha. Questão de escolha. O que eu fico mais triste é quando, porque o pecador lá fora, ele vai ter oportunidade, ele vai dar muitas oportunidades de se render a Cristo. O pior é aquele que se rende a Cristo, conhece o amor de Deus, o perdão, a misericórdia, prova das coisas do Senhor. Sua vida é transformada radicalmente, e quando você menos espera, ele volta. Já pensou a pessoa estar com o seu nome escrito no livro da vida? Depois de ter tido a oportunidade de abraçar a fé em Cristo e depois abandoná-la? 8 bilhões de pessoas nesse mundo já, o cálculo já fizeram. E nesses 8 bilhões, Deus te chamou, Deus te escolheu. Escolhe a pessoa, limpa a pessoa, sara a pessoa, liberta a pessoa. E a pessoa depois dá um tchau para Deus. Aqui fala do livro da vida. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo, que é a segunda morte. Para não deixar passar, abra comigo Jeremias 17, 13. O Espírito Santo me lembrou aqui agora. Jeremias, livro de Jeremias. Jeremias, que é depois de Isaías, vem Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. Isaías, Jeremias. Vai falar também do livro da vida, hein? Você vai ler junto comigo o versículo 13. Jeremias 17, 13. Vai colocar ali, vou ler até junto com vocês ali, ó. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te deixam serão envergonhados. O nome dos que se apartam de mim serão escritos no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sabe o que é? Depois está com o nome escrito lá no livro da vida, abandonar o Senhor, e ter o nome agora escrito no chão. Por isso que é muito comum às vezes nós ver pessoas que abandonaram Cristo, agora estão vivendo na miséria. Você vai conversar, poxa, eu já fui cristão, está lá no lixo, porque é assim mesmo. Seu nome agora foi escrito no chão. Você deixou de ter o seu nome escrito no livro da vida, infelizmente. Então o fim desejável é para a vida de cada um, questão de escolha.
texto que nós lemos lá no início, lá de 1 Pedro, é uma pergunta sobre aqueles que não obedecem ao Evangelho. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E eu vejo, meus irmãos, que não é preciso ser assim conosco, nós já estamos em Cristo. O fim de uma vida ou o fim dos tempos pode ser para você um tempo de regozijo, por um encontro há muito esperado com Deus. Eu quero que volte de novo lá em Apocalipse 21, no início. Apocalipse 21. Versículo 3. Apocalipse 21, versículo 3 diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Olha só que maravilha, promessa do Senhor. Deus vai estar, Ele está conosco e vai continuar. Você já parou para pensar que a nossa família terrena, nossa família terrena, né? Seus irmãos, meus irmãos, a nossa família terrena, né? Ela acaba aqui com as mortes. Já parou para pensar nisso? Mas que a família cristã, a família de Deus não acaba aqui, ela continua. Ela não acaba pós-morte física, ela continua, porque nós passamos da morte para a vida. É diferente. Então vale a pena perseverarmos. Ou seja, o final da vida ou o final dos tempos pode ser para todos nós um tempo de receber a recompensa das mãos do Senhor. O fim da vida ou o final dos tempos pode ser para todos nós um tempo de descanso, de descansar das lutas, de descansar das dores deste mundo, para nos regozijarmos com o seu Criador ou com o nosso Criador. Eu queria ler alguns versículos aqui. Volta um pouquinho para o livro de Hebreus. Hebreus capítulo de número 3, e é o versículo 18. Hebreus 3,18 diz assim: contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Quando ele fala, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. O salmista fala sobre isso. Os desobedientes. Aí eu lembro não somente do povo de Israel, passando pelo deserto, mas no dia de hoje não mudou não, mano. Quantas pessoas que usam o nome de Deus. Quando você, depois com calma, pega lá o livro de Mateus, capítulo número 10, que é o versículo 10. Quando o Senhor Jesus chama os seus discípulos, escolhe os seus apóstolos, né, para seguir, ele vai dando orientações. No versículo 10 ele fala assim: de graça recebeis, de graça dá. Aí você vai para certo lugar, monte. Na subida do monte está a gente vendendo óleo, vendendo não sei o que, um monte de coisa, vendendo oração aqui em Caxias, na Praça do Pacificador. Faz até fila. Lá em Nova Iguaçu também. Fila para receber oração, R$5 a oração. Eu não sei como é que eles conseguem fazer isso. Não sei se de repente chega alguém e fala: irmã, faz aquela oração poderosa, eu pago um pouco mais. Irmã, faz aquela oração forte, dou R$20. Eu não sei se eles fazem isso, mas só em cobrar para orar já é um absurdo. Já é um absurdo. Isso não é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é isso que Ele ensinou, não é dessa forma que Ele pediu para que fizéssemos. Aí mesmo ainda nesse livro de Hebreus, capítulo 4, eu leio o versículo 1 até o 3, aí mesmo, a entrada no descanso de Deus pela fé. Diz assim: tomamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Olha só,
porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com aqueles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Então, meus irmãos, nós temos que permanecer, porque os desobedientes, os mentirosos não vão, não adianta, não tem jeitinho para entrar não. Eu já ouvi alguém falar, não, eu estou afastado, mas a minha mãe tem orado por mim, a minha avó foi uma senhora de oração, aquela irmã do coque, poxa, e ela jejuava. Eu falo sozinho, e você? Eu quero saber de você, como é que está você? Ah, mas sabe como é que é começar a dar desculpa? Não. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 18, a partir do versículo 23, fala que o pai não vai levar a iniquidade do filho, nem o filho vai levar a iniquidade do pai. A alma que pecar, essa o quê? Morrerá. Vamos ler o texto. Ezequiel 18. Isso tem que ficar bem claro. Ezequiel 18, versículo 20. Aliás, versículo 19. Ezequiel 18, versículo 19, que diz: mas dizeis, por que não leva o filho à iniquidade do pai? Uma pergunta. Aí vem a resposta: porque o filho fez o que era reto e justo, e guardou todos os seus estatutos, e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Mas, olha o mais aqui mais importante, mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Aí Deus continua falando aqui, usando o profeta Ezequiel: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não, desejo eu antes que ele se converta nos seus caminhos e viva. Aí vem todo aquele desenrolar, mas também muito importante: desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as suas abominações que faz o perverso, acaso verá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará em memória. Na sua transgressão, por quem transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Então não vem com essa conversa você encontrar com alguém que está desviado do evangelho. Não, eu fui crente, eu fui assim, eu fui obreiro, eu fui diabo, fui isso, aquilo. Esquece isso, meu filho. Agora você está vivendo uma vida pecaminosa. Se tu conserta com Deus, volta para Jesus. Não queira trazer à memória aquilo que você fazia de bom e agora você não faz mais. Na Bíblia isso não cola. Para Deus isso não tem valor nenhum. Deus não tem prazer na morte do perverso. Mas diz também, né, aqui, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo tudo que o outro faz. Não se fala na memória nada que ele fez lá atrás. Esquece. Por isso que eu falei, não existe jeitinho para querer convencer. Não, mas lá atrás eu fiz isso, eu fui um obreiro, muito dedicado. Eu conheço pessoas que na época lá em Irajá ajudavam, não fui da juventude, da juventude era um Wagner, mas eu ajudava lá, e aí saía, né, para fazer trabalho de oração, fazia no hospital, aquela coisa toda, os jovens lá na época, né, e jovem batizado com o Espírito Santo, aquela coisa toda, a vida muito fervorosa, muitos deles lá, a maioria seguiu em Cristo, mas teve outros lá que saíram do caminho, nunca mais voltaram, e não quiseram mais voltar. Estão enquadrados aqui. Então o Evangelho é para nos alertar, para nos mostrar o caminho certo. E eu vejo, meus irmãos, como pode ser bonito, né, inspirador o nosso fim. Para isso basta apenas que possamos tomar uma decisão corajosa ao lado de Jesus. É questão de escolha, é o que é querer ou não. Então, como eu falei, como pastor, né,
Eu tenho presenciado tantos, o começo, que é o nascimento, né, de uma criança, eu consagro essa criança cresce, né? Lembra aqui do Luquinha, né? Luca Desidério, eu consagrei ele quando ele nasceu, a Jane do Belo, cresceu, menino bom, obediente, oi? Batizou grávida dele. Batizei também, enfim, hoje casados, vi lá no casamento, né, dele lá na igreja lá da Taquara, tenho visto uma pequena palavra também, o pastor André fez a cerimônia matrimonial, a coisa toda, casado, bem casado, enfim, e ver isso, o pastor é motivo de alegria, crianças que um dia eu apresentei, cresceram, casaram, e agora já apresentei o filho daquelas coisas que eu apresentei lá atrás. Todo o desenvolver, né, do ser humano, né, e de pessoas que continuam obedecendo o Senhor Jesus Cristo. Como falei, eu posso testemunhar isso aí. E eu faço essa pergunta de novo: como você pensa e espera que será o seu fim? Fim não significa, meus irmãos, termínio total e final, e pelo contrário, é o fim no sentido terreno, do material. Com Cristo, o fim significa o começo. Com Cristo, o fim significa o começo de uma vida nova, o começo em que você vai experimentar da bondade, do amor verdadeiro de Deus, porque muitos não têm noção de quem é Deus. Ouvem-se falar de Deus, tem uma vaga memória de Deus, mas é importante conhecer esse Deus de verdade, termos a nossa experiência pessoal com Ele e ter a certeza da salvação eterna. É isso que Deus quer que todos nós façamos. Amém, queridos? Eu creio que todos que aqui estão já fizeram isso, já têm Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Espero que todos que aqui estão já tenham feito isso, porque se não fizer, será muito triste. Vai ser muito triste. E detalhe, quando fala de choro e ranger de dente aqui na Bíblia, quando fala aqui de tormento, né, que é a segunda morte, morte eterna, é sofrimento eterno. Porque aqui no mundo, quando a gente tem uma dorzinha, seja que dor for, a gente quer se livrar dela de qualquer jeito. Ninguém merece ficar sentindo dor. Você quer se livrar, toma um remédio, faz qualquer coisa para se livrar dessa dor e consegue. Mas lá não haverá isso. Não haverá mais condições de aliviar a dor, porque a Bíblia fala de choro e ranger de dentes. Amém, querido? Fique de pé e curve a sua cabeça, que eu quero orar. Querido Deus, Pai Celestial, espero que essa mensagem possa ter tido efeito no coração de todos que se encontram aqui nesta noite. A minha parte fiz, ó Deus, inspirado pelo Teu Santo Espírito. Mas quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu te peço, Espírito Santo, convença. Que não seja o pastor Levi, mas que seja o Senhor, derramando a tua graça, convencendo, ó Deus amado, libertando, para que haja novo nascimento. Eu te peço isso, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, querido? Que Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo te abençoe, te guarde e te dê a paz. Amém? Boa noite. Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. Não se esqueça que o nosso Deus é um Deus bom todo o tempo. Não vai embora